Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, quero convidá-los a uma leitura de um texto sagrado. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Localize na sua Bíblia o capítulo de número 8, a partir do versículo 1, a parte B do versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1, a parte B, até o versículo de número 8. Há uma brisa do céu entre nós. Há uma brisa gloriosa dos céus aqui. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus, e eu creio que Deus tem uma palavra no teu coração, e você sairá daqui fortalecido e renovado. Quantos crê, diga amém. Os que encontraram o texto, diga amém bem alto. Amém. Diz assim: fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Repita comigo: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. E você diz amém. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Deus abençoe todos que estão conectados através da IAD TV, e que Deus possa abençoar a tua vida no nome do Senhor. Quero transmitir um abraço aos amigos que nos comunicaram, mandando mensagem, que estariam atentos ao culto da noite de hoje. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos. Hoje foi um presente muito grande de Deus, pastor Sérgio, estar apresentando o pequeno Ezequiel, e nós estamos glorificando a Deus. Deus abençoe aos irmãos da congregação Lírio dos Vales. Deus abençoe no nome de Jesus. Eu vejo alguns rostos aqui, e Deus abençoe de forma poderosa. Meus amados, a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração, eu vou estar falando subordinado ao tema avivamento em Samaria. Quando a igreja vai, Deus age. Eu gostaria que você olhasse para alguém do seu lado e dissesse carinhosamente a esta pessoa, diga para ele, olhando nos seus olhos: 2026 você vai, e Deus vai agir. Amém? Glória a Deus. Meus amados, quando nós olhamos para este texto sagrado de Atos, capítulo de número 8, todos nós sabemos que esse texto é um divisor de águas na história da igreja, no que diz respeito à evangelização. Nós estamos com um tema glorioso: evangelização, a chama não pode apagar. E quando nós olhamos para esse texto, é um divisor de águas na evangelização. Quem estuda um pouco teologia sistemática, quando você chega numa matéria chamada missiologia, você vai encontrar um assunto importante: missões transculturais. E quando você chega em missões transculturais, você encontra Atos capítulo de número 8 sendo esse divisor de águas na história da igreja. É o momento em que a igreja vai romper as barreiras culturais, vai deixar muitas vezes preconceitos de lado e se preocupar unicamente em levar a mensagem do evangelho. Mas quando nós olhamos para o capítulo 8, nós vamos perceber de forma clara que a igreja está enfrentando um momento doloroso na sua história. A igreja primitiva que está em Jerusalém está enfrentando uma perseguição muito intensa. E o versículo de número 8 diz para nós que a grande perseguição chegou contra a igreja de Jerusalém. E o texto é claro em dizer que todos foram dispersos por todas as partes da Judéia e também de Samaria, exceto
exceto os apóstolos. Nós vamos perceber que a igreja em Jerusalém, ela se dissipa. Nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que há um grande número de crentes que são dispersos pela região da Judéia e também de Samaria. Por não vejamos que os discípulos de Cristo eram cerca de 500. Nós vamos perceber que na primeira pregação, quase 3.000 almas se converteram. Nós vamos perceber que na segunda pregação, quase 5.000 almas se converteram. Na terceira pregação, já era uma multidão de salvos tão grande em Jerusalém, que a Bíblia diz que já era uma multidão incontável. E a Bíblia diz, meus amados, que os crentes de Jerusalém foram dispersos. Então descobrimos que aproximadamente 20.000 crentes foram espalhados, e isto era um propósito eterno. Mas quando nós olhamos para o versículo de número 2 do capítulo 8, nós vamos perceber que varões piedosos vão sepultar Estevão, e a Bíblia diz que vão chorar sobre ele, vão derramar lágrimas por uma perda, porque é o primeiro mártir da igreja. A igreja começa a chorar os seus mártires, começa a chorar as suas perdas. Mas quando nós chegamos no versículo 3, a informação do texto diz para nós que Saulo surge no cenário como um grande perseguidor da igreja, e Saulo assolava a igreja. A palavra assolar, meus irmãos, significa destruir, arrasar, devastar, afligir intensamente. Saulo então aflige a igreja, Saulo então está assolando a igreja. Veja o que o texto diz: ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Aqui nós vamos aprender uma lição espiritual muito poderosa, porque ou a igreja vai pela obediência à ordem imperativa do mestre, ou a igreja vai nem que seja arrastada, mas ela precisará levar a mensagem do evangelho. Nós vamos descobrir que ele assola e leva arrastado a muitos crentes e colocava na prisão. Quando nós continuamos a observar o capítulo 8, meus irmãos, nós vamos descobrir que o que está acontecendo com a igreja em Jerusalém é um agir dos céus, para que a igreja possa cumprir o seu propósito, porque o propósito de Deus para a igreja não era que ela ficasse apenas em Jerusalém. Senão vejamos o que diz a Bíblia. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A expressão ficar em Jerusalém até que, é porque Jerusalém não era o local aonde se terminaria a caminhada. Jerusalém seria apenas o ponto de partida. Mas nós vamos olhar ainda para Atos capítulo 1 versículo 8, quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo à igreja é que eles receberiam poder. A expressão poder significa dunamis, um poder explosivo. Para quê, pastor? Para ficar em Jerusalém? Não. Esse poder viria para capacitar a igreja a dar testemunho da sua fé, a dar testemunho de Cristo, a pregar o evangelho. Nós vamos descobrir que Jerusalém é o ponto de partida e não é o destino final. A igreja deve ser cheia do Espírito Santo, não para ficar em quatro paredes. A igreja se enche do Espírito Santo para esparramar brasas de fogo por onde passa. Em nome de Jesus, cada crente que está aqui esta noite, o Espírito de Deus vai inflamar a tua vida de tal forma que você caminhará por Joinville como uma tocha acesa, e aonde você pisar os teus pés, o poder da palavra estará na tua boca e o nome do Senhor será glorificado. Quando nós olhamos para Atos, nós vamos encontrar a igreja sendo inaugurada, e a inauguração da igreja é extraordinária, porque está escrito em Atos 2: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como de repente veio do céu o som como que de um vento veemente e impetuoso. Se esse vento entrar aqui esta noite e encheu toda a casa em que
que estavam assentados, e viram-se línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos ainda creem que Deus ainda está enchendo pessoas com o Espírito Santo? Levante a tua mão bem alto, mais alto que você puder. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida esta noite. Deus trouxe você aqui esta noite para encher a tua alma de autoridade do céu. Quem tem fé para acreditar, dê glória para Jesus de Nazaré. A igreja é inaugurada no poder do Espírito, todos são cheios do Espírito Santo. É interessante porque depois da descida do Espírito Santo, vai acontecer a primeira pregação pentecostal da história. E o primeiro pregador pentecostal da história chama-se Pedro, que ouvimos ontem à noite pastor Felipe pregar. Pedro então se torna o primeiro pregador pentecostal. Mas pregador pentecostal tem fundamentação bíblica, porque ele prega uma mensagem fundamentada em Atos, em Joel capítulo 2, versículo 28, quando ele está anunciando um derramamento do Espírito Santo, um mover de salvação e sinais dos últimos dias. É interessante que a mensagem foi tão poderosa, que nesse dia, não foi o pregador que fez o apelo, não foi Pedro que fez o apelo, porque na maioria das vezes, quando nós pregamos, ao final da mensagem nós perguntamos se existe alguém para aceitar a Jesus como Salvador. Mas no dia da primeira pregação pentecostal, foi o povo que levantou a mão e disse: o que eu faço para receber a salvação? E Pedro, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, olhou para aquela multidão e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele continua: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e exortava e dizia: salvai-vos desta geração perversa. De sorte, prepara melhor glória, que foram batizados o que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Levante a mão para glorificar a Deus, porque quando a mensagem é bíblica, quando a mensagem é cheia do Espírito Santo, existe conversão de almas. Eu não sei se você é aquele crente que diz: pastor, para que gritar tanto? Escute, meu irmão, aqui é lugar de fogo, aqui é lugar de glória, aqui é lugar de unção, aqui é lugar de pregador pentecostal. Não, pastor, mas é que eu gosto de gente, aqueles que são mais regulados. Escute, aqui ainda a pregação tem fogo, o pregador ainda fala em línguas estranhas. É o avivamento pela palavra. Deus, nesses dias finais da igreja, estará levantando uma geração de pregadores cheio de fogo, cheio de unção. A presença de Deus será tão forte na tua vida, que até nos teus ossos terá a graça de Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Jesus. Nós vamos perceber que a igreja cresce, diga glória a Deus por isso. A igreja experimenta milagres, diga glória a Deus por isso. Ela experimenta comunhão, ela experimenta poder. Porém, a igreja fica confortável em Jerusalém. Aí Jesus olhou dos céus e disse: meu projeto não é só Jerusalém. Meu projeto começa em Jerusalém, mas vai para a Judéia, vai para Samaria, e vai chegar até Joinville, onde o meu povo vai receber a minha graça e o poder da minha palavra. A igreja está confortável, e há um Deus no céu que é especialista em tirar pessoas da zona de conforto. Porque quando Jonas deitou no porão do navio e disse: aqui está tranquilo, aqui não acontece nada, Deus soprou um vento no mar e disse: você é meu pregador, e meu pregador não fica escondido no porão. Meu pregador sobe para cima e declara a palavra de Deus. Meu pregador não fica escondido, mas prega a palavra por onde vai e dá testemunho da minha graça e da minha autoridade.
você vai perceber que avivamento é algo extraordinário. Avivamento não é quando o céu desce. Avivamento é quando a igreja vai. A igreja recebe poder, recebe unção, e Jesus do céu está olhando dizendo assim: vocês estão muito bem, vocês estão cheios, vocês estão debaixo de poder, autoridade e milagre, mas eu vou soprar o vento da perseguição. A perseguição chega, alguns são levados presos, outros são mortos, outros são levados arrastados, mas quando nós chegamos no versículo 4 de Atos 8, diz a Bíblia que todos aqueles que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Quando a perseguição chegou e quase 20 mil crentes se espalham, Jesus olhou do céu e viu: aonde eles vão, eles pregam Bíblia, aonde eles vão, eles testemunham da palavra. E por que testemunhar da palavra? É porque a igreja que evangeliza, ela tem compromisso com as escrituras. E por que ter compromisso com as escrituras? Hebreus capítulo 4 versículo 12: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer outra espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, por entre as juntas e medulas. Segure para você dar glória. A medicina está avançada, nós temos equipamentos de tomografia computadorizada, nós temos equipamentos que conseguem observar as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, equipamentos que conseguem alcançar os tecidos moles. Agora escute, não há nenhum equipamento humano que consiga encontrar a alma e o espírito do homem, mas está escrito que a palavra não só localiza, mas entra na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mas porque a igreja prega a palavra, porque o céu e a terra passarão, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Porque a igreja pregava a palavra, pastor, porque Isaías 40 versículo 8 diz: seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Só quem ama a palavra, jogue a mão lá em cima, porque Deus está levantando evangelista bíblico, alguém que ama a palavra e prega a palavra. Isaías 55:11: porque assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A igreja ia por todas partes e anunciava a palavra. Escute bem, quando Deus chama Jeremias, é uma das chamadas mais lindas da Bíblia. Deus disse no capítulo 1, versículo 4: antes mesmo que você nascesse, eu te escolhi, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus disse a Jeremias: eu vou te levar em muitos lugares, você será minha boca, você será meu porta-voz. Só que antes de Deus usar o Jeremias, Deus levou Jeremias para um exame de vista. Porque Deus, pastor Sérgio, só pode usar alguém que está com a sua visão alinhada aos céus. E a Bíblia diz que Deus apareceu para Jeremias segurando nas mãos uma vara de amendoeira. E Deus pergunta a Jeremias, fazendo o exame de vista. E Deus disse: Jeremias, o que é que tu vê? Jeremias responde e diz: Senhor, eu vejo. Deus se agradou e disse: que bom que você está enxergando. O que é que você vê? Diga logo, Jeremias. E Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste muito bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Enquanto nós tivermos compromisso com a palavra, o Deus da palavra terá compromisso conosco. Quem entende isto, levante a mão e diga glória a Jesus. E aqueles que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mas nós vamos descobrir que quando a igreja vai, Deus levanta evangelistas para a sua obra.
Porque quando ele sai, dentre a multidão de homens e mulheres que começa a pregar, a Bíblia diz que Deus levantou um evangelista chamado Filipe. E a Bíblia diz que Filipe desceu a Samaria. Porque o evangelista que Deus chama, aonde Deus lhe manda ir, ele vai. Quando Deus levanta evangelista, ele está dizendo: aonde eu quiser que você vá, você vai. Deus não tem compromisso com celebridades, Deus tem compromisso com o evangelista. E esse evangelista não vai falar de si mesmo, mas diz a Bíblia que ele desce a Samaria e ele prega a Cristo. A mensagem que Filipe prega é cristocêntrica. Não é o homem no centro, é Cristo no centro. É extraordinário, porque quando Filipe começa a pregar a Cristo, a Bíblia diz que as multidões pararam para ouvir, porque não apenas ouviam, mas elas viam os milagres de Deus acontecendo. Escute, irmão, Filipe se torna o evangelista da multidão. Jesus disse: desça, e ele desceu. Ele prega para a multidão. Só que quando você chega no versículo 26, o mesmo evangelista recebe uma palavra do céu, e a palavra do céu veio a ele e disse: você pregou para a multidão, bonito, gostei, eu te usei na multidão. Só que agora você vai para um lugar que não tem aplauso, não tem holofote, ninguém vai ver. Você vai descer o caminho de Jerusalém a Gaza. E já vou dizer para você, não vai ter ninguém te filmando. Lá o caminho é deserto. Mas o que é que tem lá? Lá tem uma alma para você ganhar. O evangelista verdadeiro, pastor Juari, ele está preocupado com a alma, porque Jesus nos deu exemplo ao ir ao poço de Jacó por causa de uma alma. Em nome de Jesus eu venho na autoridade do Espírito declarar que Deus está inflamando corações nesta noite para se apaixonarem por almas. Quantos querem ganhar alma, levante a mão para o céu. Deus vai levantar você na tua casa, na tua família, para ganhar almas. Agora escute uma palavra que eu recebi de Deus enquanto eu orava. Deus falou ao meu coração que a cidade de Joinville será um celeiro de evangelistas. Eu recebi uma palavra enquanto eu orava e Deus falou ao meu coração: em Joinville eu levantarei evangelistas para o Brasil e para o mundo. Em Joinville eu vou encher jovens do meu espírito e vou dotar de uma unção, de uma sabedoria do alto, e o Brasil será inflamado de evangelistas que sairão desta cidade. Eu recebo autoridade no Espírito Santo para perguntar quantos querem receber dons espirituais. Levanta a tua mão bem alto para o céu, porque a Bíblia fala de 9 dons espirituais, 2 deles a palavra da ciência e a palavra do conhecimento. Eu recebo a autoridade do Espírito de Deus para declarar que Deus vai te levantar nesta última hora, na autoridade do Espírito Santo. Vai te usar, vai te usar, vai te usar. Quando a igreja vai, multidões são impactadas. É extraordinário, porque as multidões começaram a perceber o modelo e o poder da unção do Espírito do Senhor. E nós vamos descobrir, meus irmãos, que quando Filipe está pregando, os demônios saíam de muitos gritando. Escute, Jesus disse à igreja, ele declarou: os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, e aqui você encontra pelo menos 4 sinais que seguem a igreja. O primeiro sinal que segue a igreja, disse Jesus: em meu nome, porque o nome que tem poder aqui é o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Isto significa autoridade no mundo espiritual. Preste atenção, não há nenhuma instituição na terra que tenha autoridade no mundo espiritual, exceto
a igreja do Senhor. Escute, os demônios não respeitam credencial, os demônios não respeitam patente, os demônios não respeitam diploma pendurado na parede, os demônios não respeitam teu terno, a tua gravata. Mas escute, os demônios saem gritando onde tem uma igreja cheia do Espírito Santo. Levante a mão para glorificar a Deus. Deus te deu autoridade. Levante a mão para receber o que eu estou recebendo aqui. Deus está colocando nas tuas mãos autoridade. Quando você chegar na tua rua esta noite, você vai colocar os teus pés e vai dar uma ordem no nome de Jesus. Todos os demônios que têm atuado aqui, batam em retirada. Quem manda naquela rua não é Satanás, nem o catimbozeiro. Quem manda lá é você, cheio do Espírito Santo. Segure. Em meu nome falarão em novas línguas. Segura, irmão, segura. Porque o diabo está tentando banalizar os dons espirituais. É gente zombando de língua estranha, brincando com os dons espirituais. Mas Jesus disse: em meu nome vocês falarão. Oramacandarabachandaraia. Isso aqui fala da manifestação e o derramamento dos dons espirituais. Escute, Jesus quer que você esteja cheio, que você fale em língua. Escute, irmão, só tenha vergonha de falar mal da vida alheia, mas falar em línguas estranhas é privilégio. É privilégio, é privilégio, é privilégio. Onde é que está o crente batizado com o Espírito Santo? Levante a mão, pastor. Está fazendo tempo que eu não falo mais. Aliás, faz tempo que eu não profetizo mais. Deus está usando a minha boca para dizer: esta noite é uma noite de renovação espiritual. A glória está voltando aí. Em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Segure. A igreja vive o sinal da proteção de Deus. Ninguém toca nesta igreja. Ninguém toca neste povo. Porque quem protege esse povo não é a SWAT, nem o exército americano. Quem protege esse povo não é o exército brasileiro. Quem protege esse povo é o Senhor dos exércitos. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas esta igreja em Joinville fará menção do nome do Senhor. Agora segure, porque esse quarto sinal é extraordinário. O quarto sinal é este: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Faz assim, dá uma olhadinha para a tua mão, por favor, por gentileza. Olhe para a tua mão. As tuas mãos são um instrumento de Deus para a cura das nações. Olha bem para a tua mão aí. A tua mão, as tuas mãos são instrumento de Deus para a cura das nações. E imporão as mãos. É interessante que o texto não diz a mão, porque quando você ora com a mão, pastor Sérgio, você pode desligar a tua intenção, o teu entendimento não está totalmente. Mas quando você impõe as mãos, você está dizendo: nada é mais importante do que a cura desta alma que está aflita. Nada é mais importante do que esta alma ser sarada. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Escute, está completando 27 anos que eu prego o Evangelho. E pela bondade de Deus, os sinais têm me acompanhado. Eu me lembro que no final do ano de 2024, nós estávamos trabalhando na cidade de Penha. E ali bem no final do ano, mês de dezembro, os últimos dias do ano, o moço por nome de Luiz Fernando está andando em uma das avenidas de Penha.
Quando de repente ele está com a sua motocicleta, meus nobres companheiros, e um carro corta a sua frente. E o Luiz Fernando, a quase 80 km por hora, sem conseguir frear, bateu no carro. Foi jogado à distância. Teve um traumatismo craniano, uma hemorragia cerebral. E foi parar dentro da UTI do Hospital Marieta Conderborhaus, que eu conheço bem o caminho daquela UTI. E os dias foram passando, o acidente aconteceu em torno do dia 26 do mês de dezembro. Quando chegou exatamente no dia 31 de dezembro do ano de 2024, a tia dele congregava comigo, a irmã Bárbara, talvez até esteja assistindo o culto. E a irmã Bárbara me liga, pastor, no dia 31 de dezembro. Nós estávamos organizando a ceia para o culto da virada, a ceia da virada. E ela ligou para mim, um evangelista, e ela perguntou, pastor, o meu sobrinho sofreu um acidente. Eu sei que hoje é dia 31, mas será que o senhor ia até a UTI orar por ele, pastor? Eu disse para ela, irmã Bárbara, uma alma é prioridade. Uma alma é prioridade. E fui para a UTI do Hospital Marieta Conderborhaus e chegamos lá. Entramos dentro da UTI e de repente estou eu com a irmã Bárbara e chega um neurologista e começa a falar do quadro do Luiz Fernando. E o neurologista começou a dizer, olha, dona Bárbara, é o seguinte, eu preciso dizer para a senhora que o quadro é muito sério. O Luiz Fernando teve um traumatismo craniano. Ele teve uma hemorragia cerebral. Nós já tiramos a sedação dele e ele não reage. Tudo que você observa no Luiz Fernando são espasmos. Ele não está com atividade cerebral. E a Bárbara, sem entender, ela disse, pastor, mas doutor, quando é que ele sai da UTI? E o doutor olhou para ela e disse assim, dona Bárbara, a senhora acho que não está entendendo. Para ele sair da UTI é muito difícil. E se ele sair da UTI, que é algo muito difícil, ele vai passar o resto da vida dele em cima de uma cama, vegetando. E vocês e a família terão que cuidar dele. E ela disse, mas como é que pode, doutor? É tão grave assim? Ele disse, é tão grave assim. O quadro dele é esse. E o médico contou toda a história. E ela disse, olha doutor, os pais estão lá na rua esperando uma notícia. Eu queria que o senhor escrevesse um laudo contando tudo isso que aconteceu com ele, os traumas que aconteceram com ele. E ele disse, depois que eu visitar as pessoas aqui, eu escrevo o laudo, você leva para os pais. E de repente aquele neurologista sai. Quando o neurologista sai, eu olhei para dentro dos olhos da irmã Bárbara e disse para ela, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E de repente eu olhei para aquele moço deitado naquela cama de UTI, e eu estendi a minha mão e coloquei as minhas mãos sobre a cabeça dele, e eu disse, Senhor, tu és o médico dos médicos, é o Senhor quem criou a mente humana, o cérebro, que é um desafio para a medicina, mas o Senhor é médico dos médicos, é a criação do Senhor, e eu estendo as minhas mãos, como diz a tua palavra, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É na autoridade e poder do nome de Jesus que eu declaro a cura e o milagre para a glória de Deus. Nós oramos pelo Luiz Fernando, fomos embora. Quando chegou no outro dia, vem o telefonema do hospital e eles dizem, olha, nós não estamos sabendo o que aconteceu, mas o Luiz Fernando acabou de acordar. Existe atividade e ele está já reagindo, interagindo, se mexeu, está entendendo quando se fala com ele. Segure para você melhorar o glória. 5 dias depois, o Luiz Fernando está saindo andando de dentro da UTI. Está saindo andando de dentro da UTI. O médico disse, não vai andar. O médico disse, está desenganado. Mas para Jesus não tem nada desenganado. Para Jesus a última palavra dele. Agora segure. 30 dias depois, havia uma consulta de retorno com o neurologista. O neurologista está lá dentro do seu consultório, abriu todos os exames e de repente ele observa um quadro muito sério, muito severo. Certamente o moço está acompanhado com alguém em cima de uma maca, ou quem sabe numa cadeira de roda, vegetando.
E de repente o doutor chama e diz assim: pode entrar os familiares do Luiz Fernando, tragam ele aqui. Quando de repente abre a porta daquele consultório, e quem é que entra andando dentro do consultório? O Luiz Fernando vai ao encontro do doutor e diz assim: boa tarde, doutor. E o doutor, com o olho arregalado, disse: mas como é que pode? Não, você não pode ser o Luiz Fernando, porque estou olhando aqui para os teus exames e o trauma foi muito severo. Você era para estar em cima de uma cama ou em cima de uma maca. Ele disse: doutor, é que foi um pastor da Assembleia de Deus, cheio de fogo no quarto da UTI, colocou a mão na minha cabeça e Jesus fez. Levante a tua mão para receber a unção e o poder do Espírito Santo. Eu declaro que aonde você colocar as tuas mãos, Jesus vai curar a enfermidade. Aonde você colocar as tuas mãos, Jesus vai curar o câncer. Recebe esta unção que desce dos céus agora. Quando a igreja vai, a cidade se alegra. Diz a Bíblia que havia grande alegria na cidade de Samaria, porque o evangelho chegou. Aonde chega o evangelho, a tristeza se dissipa. Há uma alegria naquela cidade, não porque um circo chegou, não porque o cinema foi inaugurado. Há alegria na cidade porque o evangelho que transforma o bêbado, como disse o pastor Sérgio, o evangelho que muda a vida da prostituta chegou. E aonde o evangelho chega, chega alegria. Deixa eu declarar e profetizar: haverá uma alegria poderosa sobre a cidade de Joinville. Nos quatro cantos desta cidade, a alegria gerada pelo evangelho será tão grande que nós veremos o que o Senhor fará no ano de 2026. 2026 será o ano da grande colheita nesta cidade. Quem crê, levante a mão e diga: glória a Jesus de Nazaré. E aí você vai descobrir que uma multidão aceitou Jesus como Salvador. E a palavra de Deus afirma que o que acontece ali é tão poderoso que o engano cai. O poder é tão grande que a notícia do que Deus estava fazendo em Samaria chegou novamente em Jerusalém para os que ficaram lá. E a igreja envia Pedro e João para ver o que estava acontecendo e porquê da alegria e o que mover estava acontecendo lá. Eu preciso profetizar. Há pastores do Brasil que virão a Joinville. Há autoridades espirituais desta nação. Já estão vindo, pastor. Mas virão com mais intensidade. Porque o que Deus está fazendo aqui é muito grande. Deus está despertando uma igreja para evangelizar. E o diabo não vai parar a marcha desta igreja. Quando eles chegam, eles ficam surpresos porque é uma multidão de almas. E eles começam a orar por aquelas pessoas. E as pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Agora escute. Eles começaram a orar também para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Segure. Porque aqui Jesus salva, preste atenção. Jesus salva, e todo aquele que é salvo, ele enche. Porque cada um que é salvo passa a ser um evangelista. Em nome de Jesus, você é salvo, o Espírito de Deus vem sobre ti para te renovar e te encher, para que você possa anunciar a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e também toda a tua casa. Vamos ficar em pé glorificando a Deus agora. Vamos ficar em pé. Quando a igreja vai, Deus age. Nós vamos fazer a nossa parte. Porque um é o que planta, outro é o que rega. Mas é Deus quem dá o crescimento. É a igreja em Joinville pregando. E o Espírito Santo convencendo. É a igreja em Joinville anunciando. E o Deus desta palavra operando grandes milagres e maravilhas nesta cidade.
Nós iremos à UTI dos hospitais em Joinville. Nós iremos aos presídios da cidade de Joinville. E nós anunciaremos um Deus poderoso, que muda a história, que salva o pecador, que liberta o oprimido e cura quem está doente. Quantos querem receber um renovo de Deus esta noite? Glória ao nome do Senhor. Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de pedir, pastor, para que os irmãos cantassem a canção que é oficial. Glória a Deus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Nós vamos fazer um lindo coral aqui. Enquanto o conjunto vai estar cantando esta canção, haverá um momento de renovo espiritual muito grande entre nós. Crentes que talvez há muito tempo não falam em línguas estranhas, Jesus está aqui para te renovar esta noite. Jesus está aqui para te encher esta noite. Você que quer um encontro mais pessoal, mais profundo com Deus, e neste ano você já fez um propósito, disse: pastor, esse ano eu quero me entregar à obra de Deus, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero orar por quem está enfermo, eu quero fazer a obra de Deus. Quantos querem força, vem à frente agora para receber esta oração. Você que quer mais força, quer renovo espiritual, saia do teu lugar e vem agora. Você que está buscando os dons espirituais, e você está pedindo: Senhor, eu quero os dons espirituais que a tua palavra me revela, vem aqui para receber esta noite. Enquanto o conjunto vai estar cantando e adorando a Deus, você vai chegando para receber esta oração de renovo, esta oração de fortalecimento. Deus está fortalecendo os teus ossos. Você irá mais longe do que você espera. Deus te levará a lugares longínquos para pregar a palavra. Deus estará usando a tua vida com poder e autoridade. Venha receber esta oração.